Ei, você já ouviu falar sobre o adolescente brasileiro que tem feito sucesso ultimamente? Pois é, Endrick. Ele vem recebendo todo o burburinho depois dos jogos contra a Inglaterra e Espanha. Dá para acreditar? Esse pequeno dínamo sai do banco nos 2 jogos, causando um impacto enorme. Marcou o gol da vitória contra a Inglaterra e outro decisivo contra a Espanha. Agora está todo mundo tipo, Endrick, uau! Mas ei, aposto que ainda há algumas coisas que você não sabe sobre ele. Confira esse vídeo onde contamos muito mais sobre ele. E fique aqui até o final para descobrir por que esse cara pode ser o próximo Pelé. Endrick veio ao mundo no dia 21 de julho de 2006, mas demorou 4 anos para se apaixonar por crescer em Brasília. Naquela época, seu pai, um jogador de futebol amador, levava o filho para o campo, incentivando-o a aprender com ele enquanto jogava. Mas, à medida que Endrick crescia, ele começou a perceber a dura realidade da vida. Ele surgiu do nada, muito como outra lenda brasileira, Pelé, que aos 6 anos de idade lustrava sapatos e vendia amendoins torrados fora dos cinemas. Um dos incidentes que Endrick e seu pai jamais esqueceriam é quando Endrick veio ao seu pai pedindo comida e Douglas Souza não tinha nada para lhe dar. Naquele dia, seu pai chorou. Para surpresa do pai, ele ouviu seu filho consolando-o e fazendo uma promessa de que um dia se tornaria um jogador de futebol de sucesso e resolveria as questões financeiras da família. Ele fez disso um dos seus 7 objetivos, que abordaremos mais tarde neste vídeo. Conforme Endrick crescia, sua paixão pelo futebol aumentava. Ele mesmo o escreveu. Uma bola de fita, uma meia, uma bola de basquete. Não importava se era redonda ou mesmo quadrada, eu queria chutá-la. Quando me deram a bola da Copa do Mundo Brazuca do time do papai na vaseia, eu ficava olhando as cores como se fosse uma pintura. Eu costumava dormir com ela. Lembra de alguém? Talvez outra lenda brasileira que gostava só de jogar, não importava se era uma bola de futebol ou pedra redonda. O Pelé também aprimorou a sua técnica de drible e o controle de bola com mangas, porque a família dele não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol. Enfim, voltando pro Endrick. Com esse amor crescente que ele tinha pelo futebol, o pai dele tomou uma grande decisão. A decisão que ele tomou foi publicar o vídeo das habilidades do Endrick no YouTube. Depois disso, ele fez um esforço físico para procurar clubes de futebol interessados pro filho dele. Felizmente, teve muito interesse no vídeo do Endrick no YouTube, principalmente de olheiros de clubes grandes. O São Paulo Futebol Clube, em primeiro momento, aceitou o filho do Douglas Souza. Então, de certa forma, a gente tem que agradecer ao YouTube por nos ajudar a descobrir uma joia que nem o Endrick. Mas, de novo, não foi tão fácil assim para ele. Depois da aceitação, o São Paulo Futebol Clube orientou a família do Endrick Felipe a se mudar para a região onde fica a academia de futebol deles. Por conta da ideia de começar a vida do zero numa cidade diferente, Douglas Souza esperava que o clube bancasse a maior parte dos gastos da família. Infelizmente, o São Paulo não correspondeu às expectativas do pai do Endrick Felipe. O clube só conseguia oferecer uma ajuda financeira de R$150 por mês, que dá mais ou menos R$30 por mês. Sustentar a família com R$30 por mês, incluindo as contas, estava longe de ser o bastante para o Douglas. Ele só queria que o clube oferecesse um emprego, ou que pelo menos pagasse a moradia dele aqui em São Paulo, mas o clube negou as duas coisas. Diante da recusa do clube, o pai do Endrick preparou mais vídeos do filho e depois postou no YouTube também. Antes do Palmeiras, enfim, aceitar o jogador, o Corinthians estava na frente. O Corinthians analisou as necessidades do pai do Endrick Felipe e negou. Como foi divulgado, o Corinthians não quis pagar o aluguel da família e o clube não aceitou dar um emprego para o Douglas Souza. Mas o Palmeiras concordou com suas exigências e ofereceu ao pai de Endrick um emprego de zelador no clube, o que ajudou o pai a ficar perto do filho em seus anos de desenvolvimento. Depois de chegar ao Palmeiras aos 11 anos, ele começou a dominar o campo com jogadores 5 anos mais velhos que ele. Subiu rapidamente e nos 5 anos seguintes marcaria 165 gols em 169 jogos pelas categorias de base do Palmeiras. Deixa essa informação de molho. Aos 16 anos, 2 meses e 16 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo time principal do Palmeiras. Ele era imparável e isso atraiu muita atenção de todo o mundo. Em novembro de 2022, o Chelsea, sob a nova liderança de Todd Boehly, convidou o então brasileiro de 16 anos para visitar Cobham e Stamford Bridge e conhecer alguns dos jogadores na tentativa de convencê-lo de que seu primeiro lugar na Europa deveria ser West London. Falando sobre o incidente, o próprio Endrick admitiu: "Eu estava muito próximo. Meus pais realmente gostaram de Londres e todos falavam muito bem disso. Mas depois de quase concordar com tudo, o Chelsea ligou para o empresário de Endrick e disse que o dono do Chelsea tinha desistido do negócio porque o preço que eles teriam que pagar por Endrick inflaria o mercado. Foram 60 milhões de euros para um rapaz de 16 anos. Chelsea falando em inflar preços é uma piada. Apenas um mês depois, Los Blancos bateram à sua porta e concordaram com 60 milhões.
em euros. Mas então, alguns de vocês podem perguntar, por que não o trouxeram para o time madrilenho, já depois de contratá-lo em 2022? Bem, de acordo com a FIFA, um jogador não pode deixar seu país para jogar em outro lugar até que seja maior de idade. Então esse foi o motivo pelo qual o Madrid o emprestou de volta ao Palmeiras, depois de comprá-lo em 2022. Isso realmente se encaixava com o que Hendrik e sua família queriam, pois queriam ajudar o Palmeiras a ter sucesso, já que foram o primeiro clube a acreditar em Hendrik. Nessa mudança para Madrid, outro jogador do Real Madrid também desempenhou um papel importante. Vinícius Júnior se transformou em agente Vinícius, para trazer seu compatriota brasileiro para o clube. Falando sobre sua decisão de se juntar aos Los Blancos em vez de PSG e Barcelona, o jovem revelou o grande papel que o atual astro dos Blancos, Vinícius, desempenhou na decisão. Ele disse ao Marca: "Vinícius é um amigo meu, pude passar as férias com ele, pude vê-lo e conversar com ele. Ele me disse muitas coisas sobre o Real Madrid. Ele me disse que eu vou ficar bem. É uma mensagem muito boa, saber que é a palavra de um jogador que está lá e ainda por cima brasileiro. Aliás, uma transferência para o Real Madrid era o que o Hendrik queria desde o princípio. Ele revelou isso numa carta emocionante para o irmão. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu não tinha telefone nem nada, então eu pegava emprestado o computador da minha mãe e assistia aos melhores momentos do Real Madrid. Eu era obcecado por aquele time de 2013-14, com o Cristiano, o Modric e o Benzema. Foi meu portão de entrada para a história do clube. Comecei a ir no YouTube e a aprender sobre os Galácticos e fui indo mais e mais fundo. Puskás, Di Stéfano. Nessa mesma carta, o Hendrik listou os objetivos da vida dele e, sinceramente, é inspirador como um garoto de 17 anos tinha tanto foco e determinação. O primeiro objetivo de vida dele era ajudar a família a ter uma vida melhor. O segundo, deixar o pai orgulhoso e facilitar a vida dele. O terceiro, fazer parte do Real Madrid. Bem, isso ele já conseguiu. O quarto, conhecer o Cristiano Ronaldo. O objetivo número 5 é que o resto dessa temporada com o Palmeiras termine em harmonia com a conquista do Paulista. E o objetivo número 6 é vestir a camisa número 9 do Real Madrid. E quanto ao objetivo número 7, ele quer ter uma casa em Madrid com um escritório onde possa botar um quadro branco grande para poder escrever todas as suas metas nele. Esse cara só ama as metas dentro e fora de campo. O último objetivo que ele mencionou nessa carta é imenso. Eu, na verdade, tinha outro objetivo, mas não vou numerar porque já foi conquistado. Esse objetivo é que você viva a vida que você quiser, seja ela qual for. Melhor jogador de futebol e top brother também. É isso pra esse vídeo, galera. Quando foi a última vez que teve tanto hype sobre um moleque brasileiro? Conta pra gente nos comentários e curte o vídeo se você gostou. Até a próxima.